A Epístola Universal de Tiago diz assim: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que estão dispersas, saúde. Meus irmãos, tende por grande gozo quando cairdes em várias tentações, sabendo que a prova de vossa fé opera a paciência. Tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar coisa alguma. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e o não lança em rosto, e ser-lhe-á dada. Peça, porém, com fé, não duvidando em nada, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e arremessada de uma para outra parte. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. O homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos. Mas o irmão que é de condição humilde, glorie-se em sua exaltação. E o que é rico em sua humilhação, porque ele passará como a flor da erva, porque sai o sol com ardor e a erva seca, e sua flor cai, e a formosa aparência do seu aspecto perece. Assim também se murchará o rico em seus caminhos. Bem-aventurado o varão que suporta a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual Deus tem prometido aos que o amam. Ninguém sendo tentado, diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta, mas cada um é tentado quando atraído e engoldado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, sendo consumado, gera a morte. Meus amados irmãos, não erreis. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Ele, segundo a sua vontade, nos gerou pela palavra da verdade, para que sejamos como primícias das suas criaturas. Sabeis isto, meus amados irmãos, mas todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Por isso, rejeitando toda a imundícia e excesso de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar as vossas almas. E sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, este tal é semelhante ao homem que contempla ao espelho seu rosto natural. Porque ele se contempla a si mesmo e foi-se, logo se esqueceu de como era seu próprio aspecto. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, este tal será bem-aventurado no que faz. Se alguém entre vós cuida ser religioso e não refreia sua língua, antes engana o seu coração, a religião desse tal é vã. A religião pura e imaculada para com Deus o Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas aflições
e guardar-se da corrupção do mundo. Meus irmãos, não tenhais a fé de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Porque se em sua congregação entrar algum homem com anel de ouro no dedo e de roupa luxuosa, e entrar também algum pobre com roupa gasta, e atentardes para o que traz a vestimenta preciosa, e lhe disserdes: assenta-te tu aqui num lugar de honra, e disserdes ao pobre: tu fica aí em pé, ou assenta-te aqui debaixo do meu estrado. Porventura não fizestes distinção entre vós mesmos? E não vos fizestes juízes de maus pensamentos? Ouvi, meus amados irmãos, não escolheu Deus porventura os pobres deste mundo, para que sejam ricos na fé, e herdeiros do reino que prometeu aos que o amam? Mas vós desonrastes o pobre. Não vos oprimem porventura os ricos, e não são eles os mesmos que vos arrastam aos tribunais? Porventura não blasfemam eles o bom nome que foi invocado sobre vós? Todavia, se cumprirdes conforme a Escritura, a lei real, amarás a teu próximo como a ti mesmo, bem fazeis. Mas se fazeis acepções de pessoas, cometeis pecado, e sois redarguidos pela lei como transgressores. Porque qualquer que tiver guardado toda a lei e tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todos. Porque aquele que disse, não cometerás adultério, também disse, não matarás. Se tu, pois, não cometeres adultério, mas matares, já está feito transgressor da lei. Assim falai e assim procedei, como devendo ser julgados pela lei da liberdade. Porque o juízo será sem misericórdia com aquele que não usou de misericórdia. E a misericórdia triunfa sobre o juízo. Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? Porventura a fé pode salvá-lo? E se o irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem necessidade de mantimentos cotidiano, e algum de vós lhe disser: ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, e não lhes derdes as coisas que são necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Mas alguém dirá: tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Tu crês que há um só Deus? Fazes bem. Também os demônios o creem e estremecem. Mas, ó homem vão, queres tu saber que a fé sem as obras é morta? Não foi porventura justificado pelas obras Abraão, nosso pai, quando ofereceu a seu filho Isaque sobre o altar? Bem vês que a fé cooperou com as suas obras, e que a fé foi aperfeiçoada pelas obras. E foi cumprida a escritura que diz: e creu Abraão em Deus, e foi-lhe isso imputado como justiça, e foi chamado amigo de Deus. Vedes então que o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé. E de igual modo, Raabe, a meretriz, não foi também justificada pelas obras, quando recebeu os mensageiros e os despediu por outro caminho? Porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, este é varão perfeito, que também é poderoso para refrear todo o corpo. Ora, nós pomos freios nas bocas dos cavalos para que nos obedeçam e conseguimos dirigir todo o seu corpo. Vede também as naus que, embora sendo tão grandes e levadas de impetuosos ventos, se viram com um bem pequeno leme para onde quer a vontade de quem as governa.
Assim também a língua é um membro pequeno e gloria-se de grandes coisas. Vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo, como um mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo, e inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. Porque toda a natureza, tanto de bestas feras como de aves, tanto de répteis como de seres do mar, doma-se e foi domada pela natureza humana, mas nenhum homem pode domar a língua. É um mal que não pode ser refreado, está cheia de veneno mortal. Com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, os quais são feitos à semelhança de Deus. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que essas coisas sejam feitas assim. Porventura deita alguma fonte de um mesmo manancial água doce e água amarga? Meus irmãos, pode também a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Assim tampouco, nenhuma fonte pode dar água salgada e doce. Quem é sábio e entendido entre vós, mostre pelo seu bom fruto as suas obras em mansidão de sabedoria. Mas se tendes inveja amarga e sentimento faccioso em vosso coração, não vos glorieis, nem sejam mentirosos contra a verdade. Essa sabedoria não é a que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Porque onde há inveja e espírito faccioso, aí há confusão e toda obra perversa. Mas a sabedoria que do alto vem é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem fingimento. Ora, o fruto da justiça semeia-se na paz para aqueles que exercitam a paz. De onde vêm as guerras e as pelejas entre vós? Porventura não vem disso, a saber dos vossos deleites, os quais guerreiam nos vossos membros? Cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter. Combateis e guerreais e nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal para o gastardes em vossos próprios deleites. Adúlteros e adúlteras, sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou cuidais vós que em vão diz as Escrituras: o Espírito que habita em nós tem ciúmes? Antes, ele dá maior graça. Portanto, diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai os corações. Senti as vossas misérias e lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor e ele vos exaltará. Irmãos, não faleis mal um dos outros. Quem fala mal de um irmão e julga seu irmão, este tal fala mal da lei e julga a lei. E se tu julgas a lei, não és observador da lei, mas sim juiz. Há só um legislador que pode salvar e destruir. Tu, porém, quem és que julgas a outrem? Ei agora vós, os que dizeis: hoje ou amanhã iremos a tal cidade, passaremos lá um ano, e contrataremos e ganharemos. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque o que é a vossa vida é um vapor que aparece por um pouco de tempo e logo se desvanece. Em lugar do que devieis dizer, se o Senhor quiser e se vivermos, faremos isto ou aquilo.
Mas agora vos gloriais em vossas presunções. Toda glória tal como esta é maligna. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. Eia, pois, agora vós, ricos, chorai e lamentai por vossas misérias, que sobre vós hão de vir. Vossas riquezas estão apodrecidas e vossas roupas estão comidas de traça. O vosso ouro e a vossa prata se enferrujam, e a sua ferrugem dará testemunho contra vós e comerá como fogo a vossa carne. Entesourastes para os últimos dias, eis que o jornal dos trabalhadores que ceifaram as vossas terras e que foi diminuído por vós clama. E os clamores dos que ceifaram entraram nos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Vivestes em deleites sobre a terra e vos deliciastes. Cevastes os vossos corações como num dia de matança. Condenastes e matastes o justo, ele não vos resistiu. Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando-o com paciência, até que receba a chuva temporã e serôdia. Sede vós também pacientes, fortalecei os vossos corações, porque já a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixeis uns contra os outros, para que não sejais condenados. Eis que o juiz está à porta. Meus irmãos, tomai por exemplo de aflição e paciência os profetas que falaram em nome do Senhor. Eis que temos por bem-aventurados que perseveram. Ouviste sobre a paciência de Jó e viste o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Mas, sobretudo, meus irmãos, não jureis nem pelo céu, nem pela terra, nem façais qualquer outro juramento, mas que seja a palavra vossa sim, sim e não, não, para que não caiais em condenação. Está alguém entre vós aflito? Faça oração. Está alguém alegre? Cante louvores. Está alguém doente entre vós? Chame os presbíteros da igreja e orem por ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoados. Confessai as vossas culpas uns aos outros, e orai uns pelos outros, para que sejais curados. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Elias era homem sujeito a paixões semelhantes às nossas, e orando pediu que não chovesse, e não choveu sobre a terra por 3 anos e 6 meses. E outra vez orou, e o céu deu chuva, e a terra produziu seu fruto. Irmãos, se algum dentre vós se tem desviado da verdade, e alguém o converter, saiba que aquele que fizer converter um pecador do erro do seu caminho, salvará uma alma da morte e cobrirá uma multidão de pecados. O livro de Tiago vai nos ensinar sobre muitas coisas. Primeiramente, ele fala para aqueles que estão dispersos, das 12 tribos de Israel. As 12 tribos que foram dispersas e estão perdidas no mundo. E podemos ser um desses das 12 tribos de Israel. Ele fala sobre a humildade, sobre a vitória, sobre a fé, sobre a bondade, a tentação, a nossa vida cristã, o amor fraternal, a fé juntamente com as obras. Mas ele vai falar de algo muito poderoso, que é a nossa língua. A nossa língua foi feita para abençoar. A nossa língua foi feita para elevar a adoração ao Senhor. Que essa palavra seja guardada no seu coração. Que a paciência, o fruto da paciência venha a ser gerado neste dia na sua vida. E que não esqueçamos jamais desse versículo que diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará.
seja liberto.